Olá, pessoal. Estamos aqui para dar uma olhada aí no direitos humanos, tá? É bem tranquilo, tá, os direitos humanos. É muito confuso com a parte histórica do negócio, tá? Tu vai estudar toda a evolução dos direitos humanos até chegar, né, aos dias de hoje. Tá? Então, eu separei aqui o conceito, a parte histórica para a gente ver, dar uma olhada aí na Convenção Americana dos Direitos Humanos, né, e no Tratado de São José da Costa Rica. Tá? Então, vamos lá, vamos conceituar os direitos humanos. Tá? Eu tenho o conceito do João Batista, né? Ele diz o seguinte: são aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela dignidade que ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir. Tá? O fato de eu nascer, eu já tenho garantido alguns direitos, né? Dentre eles, os direitos individuais, né? Dentre esses, os direitos humanos. Tá? Os direitos humanos vem retratando, né, eu posso dizer de maneira abstrata que os direitos humanos é igualdade, solidariedade, né, direitos, né, exercício da cidadania. Tá? Ninguém pode violar a minha liberdade, ninguém pode ofender a minha integridade física. Tá? Isso tudo está elencado nos direitos humanos. É dever do Estado garantir esses direitos humanos. Tá? Quando a gente fala de direitos humanos, automaticamente eu associo um estabelecimento prisional. Eu associo o detento, que ele não pode ser agredido. Tá? A primeira ideia que vem de direitos humanos é assim. Tem aquele filme lá do Tropa de Elite 2, tá? Que fala muito sobre os direitos humanos. Tem até um impasse entre o ator principal, né, o Capitão Nascimento, né, e o cara que é o marido da ex-esposa dele, né, que ele defende os direitos humanos, e o Capitão Nascimento não vai tanto com esses direitos humanos. A definição de direitos humanos, tá, é pela própria natureza humana. A pessoa tem esse direito elencado nela, ela não pode abrir mão desse direito. É um direito indisponível. Tá? A inviolabilidade física, direitos sociais, direitos individuais e etc. Tá? Então, como é que surgem esses direitos humanos? Evolução histórica dos direitos humanos. Eu trouxe um resuminho, tá, pessoal? Trouxe um resuminho, tá? Pode até falar bem mais de cada um, mas assim, ó, tu não pode confundir a evolução histórica dos direitos humanos com a história do direito. Vou fazer um concurso lá da Defensoria Pública, que é a história do direito. Aí eu vou ter que saber, né, o Código de Hermann, todo profundo, os artigos, né, qual é a evolução, qual é a importância. Não é isso que vai cair na minha prova. Ele quer saber os direitos humanos. Tá? Ele vai usar aqui o Código de Hammurabi, mas só em relação aos direitos humanos. A Lei das 12 Tábuas, somente na parte dos direitos humanos. Tá? Então é bem restrito. Sem contar que se eu fosse estudar história, eu estudar toda a evolução. Então, existe a história do direito e a evolução dos direitos humanos. A gente só vai focar com a evolução dos direitos humanos. Tá? Então, a gente começa vendo que os direitos humanos eles evoluíram nos últimos 3 milênios, que vem falando de direitos humanos. Primeiro eu começo, né, com o Código de Hermann, que é 2.400 anos antes de Cristo. Tá? Primeira vez que na sociedade começa a falar, né, ao direito, né, da reparabilidade. Ou seja, se tu causar um dano, né, a uma pessoa, tu vai ter que reparar esse dano. Antes da civilização nunca tinha se falado em reparação de danos. A primeira vez que vem falando sobre direito de reparabilidade, né, é no Código de Hermann, onde se tu causa um dano material, né, a pessoa, tu tem que reparar esse dano. O único ponto importante do Código de Hermann para os direitos humanos é isso. Surge a reparação de danos. O Código de Hammurabi não, ele teve grande importância. Tá? Ele foi feito no século, né, 18, né, antes de Cristo. O Código de Hammurabi vem com aquele trecho, né, que todo mundo conhece, que é olho por olho, dente por dente. Né, que era a lei do talião, que era Código de Hammurabi. O que acontecia, né, na época babilônica? Existiam 3 classes, o Avelum, o Muskenum e o Vardum. Quem que era o Esquelum? Era a alta classe. Esse cara, quando cometia infrações, cometia crimes, ele só tinha penas peculiares. Ele não era condenado à morte. Né? Nunca ou quase nunca ele era condenado. O Musketum era a classe intermediária. Vezes eles eram condenados a penas peculiares, vezes eles eram condenados à morte. Já o Vardum,
praticamente todas as infrações que ele cometia, ele matava ele. Tá? Então muda uma classificação em relação às classes, né, no direito, né, do Código do Hammurabi, que é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Parece um absurdo tu falar em direitos humanos, onde há o direito de matar uma pessoa. Antes do Código de Hammurabi, tu matava uma pessoa, era Deus dará, tu matava uma pessoa e não tinha nenhum tipo de punição para ti. Tipo assim, ó, tu pegava uma família, tu entrava na casa dela e matava todo mundo. O que acontecia? Nada. Com o Código de Hammurabi que foi dito, se tu matar alguém, tu vai morrer. Se tu matar o filho de uma pessoa por se vingar dela, essa pessoa tem direito de matar o teu filho. Isso era o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Tá? Eu trouxe alguns trechos do Código de Hammurabi, dá pra gente dar uma olhadinha. Tá? Alguns trechos dos Códigos de Hammurabi. Ó, Código de Hammurabi. Uma das primeiras leis escritas que se tem conhecimento. Surge em 1792 a.C., que é no século XVIII a.C. É um conjunto de leis com 282 artigos. Foi encontrado em uma expedição francesa em 1901. Tá? E foi escrita numa pedra chamada estela. Não é a cerveja, porque é com E. Tá? O Código de Hammurabi. Eu tenho as três classes. O Evalum, que eram homens livres, proprietários de terras, que são dependentes do palácio e do templo. Não dependiam. O Muskelum, chamada intermediária, funcionários públicos que tinham certas regalias no uso de terras. E os Vardum, que eram os escravos, tá? Que eram vendidos livremente, sem problema nenhum. Ó, pontos relevantes da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Artigo 229. Se um construtor edificou uma casa para um Evelum, quem que é o Evelum? O da alta classe. Mas não reforçou o trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Agora percebe que o construtor era da classe intermediária ou da baixa classe, então só ele era punido. Com a morte, é claro, o Avilum, que construiu, primeiro que ele nem ia construir, mas se ele construísse, ele não era punido com a morte. Sim, a igualdade não tem ainda. Eu só vou falar em igualdade no direito grego. É só na Grécia que fala em igualdade. Código Penal, artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. O pessoal está me devendo, eu vou lá e pego o dinheiro dele. Isso é crime, mas naquela época podia sem problema nenhum. Código de Hammurabi, artigo 6º. Se um Avalum roubou um bem de um proprietário de um deus ou do palácio, este Avalum será morto. Percebe que quase nunca o Avalum é morto, que é o da primeira classe. Mas se tu pegar bens do palácio, tu é morto, em qualquer classe. Isso é o nosso crime de roubo, né? Roubo e receptação. Né? Peculato se fosse funcionário público. O roubo, que é usar violência ou grave ameaça, ou apropriação indébita se tu tem a posse do bem. Agora o que eu acho mais legal é o 235. Se o Avilum amarrou a esposa de um outro, Avilum, que ainda não conheceu um homem e mora na casa de seu pai, dormiu em seio, e o surpreenderão, este Avilum será morto, mas a mulher será libertada. É o estupro. Aí era todas as classes. Só que ela tinha que ser virgem. Se um Avilum mantivesse uma relação sexual com uma mulher virgem na época, que era de um outro Avilum, ele ia ser morto, tá? O nosso crime 213 do Código Penal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ela consigo conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato libidinoso, a pena de 6 a 10 anos. Do 129, se a esposa de Avilum for surpreendida dormindo com outro homem, aí era qualquer classe. Só se fosse da média e da alta classe, da baixa classe. Quando era punido da alta classe, falava Avilum. Se falasse um homem, ele se referia à média e à baixa classe. Os amarrarão e lançarão na água. Se o esposo deixar sua esposa, também deixará viver seu servo. Ficava a opção do corno. Ele podia amarrar os dois e jogar dentro da água, ou ele podia perdoar. E o cara que era o que o traiu virava seu servo. Tá? Nosso crime de adultério, né, que já foi revogado, né, não existe mais o adultério. Tá?
Sim, sim. Era punição de 15 dias. Punição de 15 dias. Ah, tá, de corno. Aí surge o direito hebreu. Tá? O direito hebreu é um direito que o precursor foi o Moisés. Tá? Esse direito não teve nenhum marco para a evolução dos direitos humanos. Por quê? Porque teve o direito hebreu, na verdade é direito hebreu. O direito em si não teve um marco. O que teve o marco foi a lei das 12 tábuas. Tá? A lei das 12 tábuas. Aí teve. Tá? A gente já vai ver a 12 tábuas, porque tu não pode confundir. O direito hebreu é onde tem o quê? As 2 tábuas, que eram as leis de Moisés. Tá? As 12 tábuas foi do rei Justiniano. Eu já vi uma questão cair isso. Tu não pode confundir o direito hebreu precursor é o Moisés, onde ele pega 2 tábuas, que tem lá o quê? Os 10 mandamentos. Quando o Moisés desceu do monte, acho que não sei se é o Sinai, eu acho que é o Sinai. Quando ele desce do monte Sinai, ele sai com 2 pedras, tá? Onde tem 4 mandamentos numa e 6 na outra, porque 4 é relação homem-Deus e 6 relação homem-homem, tá? Então o que acontece? Não houve influência do direito hebreu nos direitos humanos, tá? Por quê? Porque a lei de Deus, Moisés cria várias leis, né? Onde surge lá até a lapidação, que é o apedrejamento até a morte, né? De feiticeiros, mulheres adúlteras e filhos rebeldes. Então não tem nenhum respaldo para os direitos humanos, tá? Então ele pula o direito hebreu, pula o direito Manu, também não tem respaldo. Aí ele vai lá para a lei das 12 tábuas. Olha onde a gente já está em 450 a.C. O rei Justiniano, tá? Não é ele que cria as leis das 12 tábuas. Ele apenas faz a aplicabilidade dela. Eram juristas da época. Em mais ou menos 400 a.C. começaram a fazer as leis das 12 tábuas. Só ficou completa em 1450. Eram 2 peças de madeiras em frente do Fórum Romano. Percebe que a gente pula. Particularmente, né, existe um marco ali no meio entre o direito, antes do direito romano, que era o direito grego. Tá? Quando tu estuda os livros, pouco cita-se um direito grego. Eu acho totalmente relevante. Por que o direito grego é relevante? Pelo seguinte, a Grécia era dividida em cidades e estados. Quais são as 2 principais cidades e estados? Não, Atenas e Esparta. Lembra? A cidade militarista era Esparta, mas a cidade mais severa era Atenas. As leis eram mais severas. O que aconteceu em Atenas? Existe um imperador chamado Draco. E aí ele criou muitas punições que se a pessoa violasse isso aí, ele era punido com a morte. Tá? Muitas punições que eram com a morte. Tá? Aí o que acontece na Grécia? Até um termo que se usa pouco, mas pode ser usado, o cara é draconiano. Esse é um cara draconiano, é um cara severo. Tá? Quando o Draco morre, com o Draco surge a lista draconiana dos maus pagadores, que hoje é o quê? Será? A lista draconiana de culpados. É o antecedente criminal, surge lá na Grécia. O importante do direito está em Roma, né? A nossa base da nossa legislação é o direito romano. Não é para o direito, é o nosso. O nosso é o romano. Tá? O nosso é o romano. A gente tem influência do direito americano. Tá? A gente tem uma influência direta do direito americano, da Constituição Francesa. Mas isso aí, eu não entendo muito história, mas eu digo assim, Não, o principal é o romano. Sim. Não, porque o romano começa a chegar com citação. O romano começa a chegar com devido processo legal. O romano traz divisão de poderes. Isso não existia. A única coisa que tu vê antes do romano... Isso aí foi na época de quanto Cristo ali? Antes, começou em 450. Antes de Cristo. É antes de Cristo. Tá? Pode ver que quando tu vê os livros, a Bíblia, tudo, já tem toda a estrutura do Império Romano. Já é todo estruturado. Tá? Isso começa a surgir em 1450, 1400, entre 1400 e 1450. Começa a surgir. O que acontece? Até Roma, eu tenho o Código de Hammurabi, tá? O Código de Manu, o Código de Manus, tá? O direito hebreu, aí surge o direito grego. Tá? Aí o que acontece? O Draco, ele morreu. Aí o sucessor dele foi um cara chamado Solon. O que esse Solon fez? Ele abrandou as leis de Draco. E surge a primeira vez na humanidade o termo eunomia. O que é eunomia? É que as pessoas são iguais.
Começa na Grécia a igualdade. Tanto é que a gente tem como nome, como é o nome do princípio da igualdade? Além de igualdade, a gente pode chamar o quê? É igualdade. Igualdade ou isonomia, não é isonomia? Por que é isonomia? Porque na Grécia o nome era eunomia. E aí evoluiu chegando como isonomia. Tá? Tem país que usa o termo eunomia e tem país que usa isonomia. Por isso, por causa da Grécia. Aí surge a ideia do Senado. Tá? Mas o problema é o seguinte. Quem que mandava lá na Grécia ainda era o imperador. Lembra dos filmes lá que tu vê que é o imperador que manda na Grécia? Tá? O que acontece é o seguinte. O imperador ele vai acima da lei. Por isso que não tem tanta repercussão no nosso direito. Porque o que acontece no direito? O direito, o que é, ninguém pode ser acima do quê? Da lei. Essa ideia só surge em Roma. Até a Grécia, as pessoas começam a ser iguais. Mas a lei é abaixo do rei. A lei só fica acima do rei em Roma, por isso que ele é o principal. Sim, não, o rei era a lei. O rei era absoluto. Poder absoluto do rei. Tipo, ele decidia tudo. Ele podia decidir. Tá? Aí na Grécia surge a igualdade. O rei ainda é absoluto. Surge a figura do Senado, mas o rei ainda é absoluto. Não é que lá era imperador, ele ainda é absoluto. Ele pode derrubar o Senado. Quando chega na Grécia, né, o rei Justiniano, tá? Com as 12 tábuas que ele utilizou e tal, aquelas 12 tábuas que juristas da época escreveram, né, começou a surgir o princípio da publicidade e da igualdade. A igualdade que a gente conhece hoje. Porque na Grécia as pessoas eram iguais, mas não eram tão iguais. Porque tinham classes. Tá? Na Roma é a igualdade que a gente conhece hoje. Por que publicidade? Primeiro porque essas tábuas eram visíveis a todos. Todo mundo tinha acesso às tábuas. Segundo, igualdade, porque as pessoas começam a se tornar igual. O artigo 1º fala da citação e da intimação. Ninguém poderia ser processado e julgado sem ter o conhecimento do devido processo legal. Então a pessoa tinha que ter conhecimento do processo. Então surge a ideia de processo penal e processo civil. O artigo 4º e o 5º fala do direito civil sucessório. Se tu falecer, quem vai cuidar, vai ser responsável? Quem vai ficar com teus bens? O teu cônjuge e teus dependentes. Se não tiver, vai ficar os teus parentes. Tu pode doar bens? Tu pode testar os bens? Pode. Isso começa na lei das 12 tábuas. Aí eu tenho alguns detalhes aqui da lei das 12 tábuas. Vamos lá pegar minha lei das 12 tábuas. Ó, aqui ó, principais penas previstas no Torá. Torá é a lei do direito do hebreu. É o Torá, que era a lei do Moisés. A morte por apredejamento, feiticeiro, filhos rebeldes, prostitutas e mulheres adultas. Ó, o direito Manu. Aí o código de Manu. Aí não tem relevância para os direitos humanos. Sim, não, o que a gente conhece hoje é o que tem depois da Segunda Guerra. Só que tu tem que saber a evolução histórica. No teu edital tá evolução histórica. Sim, é o que a gente está estudando agora. Ó. Não, tem a evolução histórica. Ó. Vamos pegar ali. Ó. Evolução histórica dos direitos humanos. Tem que saber toda a evolução. Ele começa com a Segunda Guerra, mas tem que saber toda a evolução. Tá? E é uma das coisas que mais cai a evolução. Cai muito sobre a ONU, sobre a evolução histórica. Tá? Porque é o seguinte, os direitos humanos que a gente conhece hoje foi estipulado basicamente pela ONU. Tá? Só que a ONU é após o quê? Segunda Guerra. Então tem que estudar até a Segunda Guerra. 45, 46. 1945, 1946. Dali começa. Tá. Deixa eu ver aqui as 12 tábuas pra gente. Tá aqui. Aqui, ó. Grande influência no direito civil brasileiro. Mais de 50% do Código Civil foi elaborado com a fonte. Surge Roma, não tenho certeza como é que surgiu Roma, tá? Mas o mito que Roma surgiu com Rômulo e Remo. O que o Rômulo e Remo fez? Foi duas crianças que se perderam no mato e foram alimentadas por uma leoa. E essas crianças cresceram e criaram Roma. Tá? As 12 tábuas, ó. A lei das 12 tábuas. Tábua 4, pátrio poder. Permitiu o pai matar o filho. Tá?
O poder familiar é constituído como crime, homicídio e infanticídio hoje. O pai podia matar o filho conforme o que o filho fizesse. Está lá a tábua 4. Tábua 6, direito de propriedade, posse, uso capião, após 2 anos. Tá? Aqui a gente muda, né, o nosso uso capião, se for 15 anos bem imóveis e 5 anos bem imóveis, se tu estiver sem justo título e boa-fé, e com justo título e boa-fé 10 anos imóveis e 3 anos móveis. Tábua 7, delitos, havia possibilidade de acordo para evitar a pena do talião. Tá? Pagamento em dinheiro ou dedo cortado. Era a possibilidade. Tu cometeu um furto, ela cortar um dedo. Cometeu outro, ela cortar um dedo. Tá? Surgem muitos direitos, né, com a lei das 12 tábuas. É que pra gente aparece um absurdo, né? Pra gente parece um absurdo, mas tá certo, tem que ser assim. Magna Carta de 1215. A gente dá um pulo agora enorme para a Idade Média. Onde o rei João Sem Terra, até aqui, o imperador, tinha a figura do imperador, começou a ter as tábuas da lei, eram cumpridas. Tá? Mas não tinha uma legislação total, eram só tábuas que deviam ser cumpridas em relação a punições. Na Idade Média, o rei João Sem Terra, ele aloprava. Ele ia acima da lei, ele fazia o fuzuê, ele tirava direitos de pessoas, não estava nem aí. O que acontece? Os barões ingleses, né, queriam ganhar direitos, porque eles achavam que o rei era absoluto naquela época. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram, tá, para acabar com esse absolutismo do rei. Porque a lei é maior que o rei. Tá? Papa e barões, ninguém é maior que a lei. Então, esses barões destituíram o rei, tá, do poder absoluto. Continua rei, mas ele já não tem mais o poder absoluto. Surge a liberdade da igreja. Ninguém poderá ser preso e nem restringido à liberdade sem um devido processo legal. Tá? Porque o rei mandava prender e prendia. Acabou, não pode. E a justiça é para todos. Surge o habeas corpus. Não é uma lei própria. É na Magna Carta de 1215. Surge aí a lei do habeas corpus apenas em 1679. Tá? Que qualquer crime é passível de habeas corpus se tiver uma ilegalidade. Qual é o crime que não cabia habeas corpus? Crime de traição e felonia. O que é a felonia? A felonia era o crime praticado contra o senhor feudal. O servo praticava o crime contra o senhor feudal. Aí não cabia habeas corpus. Vamos para o Bill of Rights, que seria, tá, na Inglaterra, né, onde surge aí alguns direitos, tá, da liberdade. Direito à liberdade na Inglaterra. Surge o direito de liberdade, vida e propriedade privada. Até então, tu não tinha direito à propriedade privada, né, tudo era do Estado. O Estado sai daí para te ter esse direito. A monarquia se torna parlamentarista e não mais absolutista. Ou seja, até hoje é assim na Inglaterra. A monarquia que tem lá, ela tem poder... Chefe de Estado. É só para representativo. Tá, quais são os regimes de governo que a gente tem? A gente tem o presidencialismo, onde o presidente tem o poder. A gente tem o parlamentarismo, onde existe presidente? Existe, só que ele é apenas chefe de Estado. Exatamente, quem manda é o chefe do parlamento. E a monarquia, tá, é apenas também como representativo de poder. Tá, até hoje, por quê? Porque a monarquia se torna parlamentarista, não é mais absolutista, como era. Tá, é até hoje assim. Atos aprovados pelo parlamento. Quem aprova os atos é o parlamento, mas não mais o rei. Tá? Isso já é a divisão dos poderes. Tá? Só que eles são divididos, só que assim, ó, o executivo não tem uma função exclusivamente do executivo. O judiciário não faz só a função do judiciário, não é dividido como tem hoje. Ele vai ser dividido ainda, mas ainda não está totalmente dividido. Surge os 3 poderes, mas não tem funções, né, claramente definidas, posso dizer assim. Declaração de Direito dos Povos da Virgínia, de 1776. Os Estados Unidos, ele ainda não era independente. Tá? O que acontecia? Eles viviam sobre a opressão da Inglaterra. Quem morava, os povos da Virgínia, se indignaram com isso aí. Tá? Eles tiveram a inspiração do iluminismo, tá? E eles estavam lutando pela independência. O que eles queriam? Direitos democráticos, soberania popular, direitos inerentes a todo ser humano. Tá? Sem falar em monarquia.
Não queriam saber de monarquia. Eles queriam independência do povo. A Declaração de Direitos do Povo da Virgínia foi fonte para a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Foi bem perto uma da outra. Né? Começou o movimento da Virgínia, em seguida começou no país todo. Incentivou o país todo a procurar a independência. Sim, não, está tendo guerra aí civil. Como é que surge essa guerra civil entre os Estados Unidos para a Declaração de Independência? As 13 colônias. Os Estados Unidos era dividido em 13 colônias. O que a Inglaterra fazia? Ela vinha aqui, aloprava e cobrava imposto altíssimo. Eles se reuniram e foram em cima dos ingleses para ganhar a independência. A Declaração da Virgínia foi inspiração. As pessoas lutavam pela vida, liberdade e busca de felicidade. Tá? Nem todas as constituições e as declarações buscam a felicidade. A previsão dos direitos naturais. Essas 13 colônias vão contra a Inglaterra para conseguir a independência. Essa declaração de independência foi fonte para quê? Para a Constituição americana. Primeiro, os Estados Unidos se tornam independentes, para depois eles criaram o quê? A Constituição americana, de 1787. É criada uma convenção constitucional, tá, dos povos americanos. Surge a ideia de presidencialismo, onde o mandato do presidente é de 4 anos, e esse presidente, ele é representante de quem? Povo. Primeira vez que eu tenho um representante do povo, porque antigamente ninguém representa o povo. Era tudo de família, era monarquia. Então surge o presidencialismo. O próprio povo elege um representante deles para o mandato de 4 anos. Tá? A delegação dos poderes do povo, cuidado com isso aí, às vezes aparece. Né? Tem uma questão, que a gente vai fazer lá no que vem, que eu separo as questões para a próxima aula, que diz assim, ó, em qual época histórica, em qual parte da evolução dos direitos humanos, né, a delegação de poderes pelo povo? Na Constituição americana. Lá que foi delegado o poder pelo povo. Porque a primeira vez que eu falo que existem representantes do povo é na Constituição americana. Tá? Divisão dos poderes de forma clara. Agora eu tenho o judiciário que julga, o legislativo que só faz lei e o executivo que só executa funções administrativas. Aquela divisão que a gente conhece, quem dividiu foi Montesquieu. Quem dividiu foi o Montesquieu. Mas com as funções típicas de cada um, vai ser na Constituição americana. A Constituição americana é bem pequenininha. Tá? Revolução Francesa de 1789. Falam que aqui foi o marco dos direitos humanos. O marco foi aqui. Aqui de verdade que surgem os direitos humanos. Surge em razão da crise financeira da França. Eles se envolveram na guerra de independência dos Estados Unidos. Tá? Perderam a guerra dos 7 anos em razão dos altos impostos. Foi por isso que teve essa Revolução Francesa. O que acontece? A França era dividida em 3 estados. O primeiro que era o alto e baixo clero, o segundo que era a nobreza e o terceiro que era a burguesia e camponeses. Só que o problema é que a burguesia e camponeses era 95% da população. Então essa 95% da população foi em cima dos outros 5% e tomaram o poder. O que acontece? O tema da bandeira era liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí cai na prova exatamente quais são os termos da bandeira. Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Quais são os principais marcos da Revolução Francesa? O tema da bandeira e a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Quais são esses direitos que o homem e o cidadão têm? Respeito com dignidade das pessoas, liberdade e igualdade, direito à propriedade individual, residência à opressão política, resistência à opressão política e liberdade de pensamento e opinião. Eu, como pessoa humana, eu tenho que ser digno, eu tenho que ser respeitado. Eu tenho direito à liberdade, eu sou livre e sou igual a qualquer pessoa. Eu tenho direito a ter meu imóvel, minha propriedade. Né? Não tem nenhum tipo de pressão feita pelos políticos, por partidos políticos é proibido. E a liberdade de pensar e expressar minha opinião. Isso é o principal marco para a Revolução Francesa dos direitos políticos que a gente tem hoje. Surge aí a Constituição Francesa de 1791, onde fala da igualdade jurídica, fim de privilégios. Olha a evolução que a gente acontece. Não tem mais privilégio, não tem classes mais. É só uma. Por quê, professor? Justamente por causa da Revolução Francesa, que tinha 3 classes e eles achavam injusto as pessoas serem tratadas diferente. E aí acaba as classes. Liberdade do comércio. Antigamente, só podia ter comércio com a intervenção do Estado. Para te ter um estabelecimento comercial, o Estado ia intervir. O Estado olhava, o Estado fiscalizava, cobrava imposto, taxa. Não mudou muito agora, mas tudo bem. Mas assim, ele intervia no teu comércio. Ele dizia como pode ser e não pode ser.
Com a Revolução Francesa acaba. Tu é livre para fazer o teu comércio. Proibição de greve. Aí parece que é um retrocesso aos direitos. Porque primeiro podia ter greve, depois foi proibido e depois foi permitido, em seguida foi permitido. Mas ali é proibida a greve. Liberdade de crença, cultos religiosos, eu posso participar. Separação do Estado da Igreja, a Igreja era misturada com o Estado. Tá? Por isso que é tão relevante a influência da Igreja Católica Apostólica Romana no direito, né? Há uma separação. E a criação dos 10 poderes com a independência e função destinados na França. Primeira Guerra Mundial, em 1914. Tá? Teve a Primeira Guerra Mundial, existiam os 2 blocos que guerreavam entre si. Tá? Encerrada a guerra, os países assinaram o quê? O Tratado de Versalhes. O que é o Tratado de Versalhes? É um tratado realizado pelos países que venceram a guerra, impondo várias sanções aos países que perderam. Tá? Pagar indenização, ter que agir de uma maneira, perder território, etc. Tá? E aí eles queriam irradiar a desigualdade social, a paz e etc. Tá? Com o fim da guerra, em 1918, eles assinam o Tratado de Versalhes. Cria uma Liga das Nações, não é as Nações Unidas, é uma Liga da Nação, que promove a paz e previne a Segunda Guerra. Não precisa nem dizer que essa Liga não conseguiu atingir o seu objetivo. Né? Mas o objetivo dela era isso aí, eram as nações vencedoras. Tá? As nações vencedoras iam prevenir a Segunda Guerra. Surge a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, pós-guerra, porque verificou-se a necessidade de ter uma organização para cuidar do trabalho, em razão a humanitários, direitos humanos, né, as pressões políticas, né, e a economia. Os países que não respeitavam, né, as regras da Organização Internacional do Trabalho, né, iam ser oprimidos economicamente, né, iam criar várias barreiras econômicas. Surge a Segunda Guerra Mundial. Por que rolou a Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu foi o seguinte: a Alemanha foi obrigada a assinar a porra do tratado lá de Versalhes. Eles não queriam, mas foram, tem que assinar, tem que assinar, tem que assinar. Né, então o povo alemão ele perdeu muito território, bem, patrimônio, perderam muito. Aí teve aquela onda lá do corredor polonês, tá? Que eles invadiram parte da Alemanha e se indignaram, e com o Hitler, né? Eles foram lá e alopraram com todo mundo. A guerra não importa, o que importa pra gente é o pós-guerra. Né? Porque os direitos humanos vêm no pós-guerra e não na guerra. Tá? Então surgiu a guerra. Quebraram o pau, destruíram tudo e tal, aquela coisa toda. Descobertas de várias violações dos direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial, descobriu depois. O Holocausto. Tá? E o principal foco, que é o Tribunal de Nuremberg, que foi de 1945 a 1946. Isso foi fundamental, que é o primeiro tribunal internacional que vai punir as pessoas que cometeram crimes, né, contra os direitos humanos internacionalmente. É o primeiro. Tá? Havia juízes de vários países, né, para julgar, né, os nazistas. Tá? O principal tem um filme, o Julgamento de Nuremberg. É sensacional o filme. Cenas reais do nazista. Tá? Então ali surge o direito dos humanos de forma internacional. Cria-se a ONU, tá? Após isso tudo, toda essa confusão na Segunda Guerra Mundial, cria a ONU, que faz parte de 193 países. E é feita a Carta das Nações Unidas. Até a ONU, o problema é que os ganhadores, tipo os Estados Unidos, poder de veto, não sei o quê, Países fundadores, né? Países fundadores, meu amigo. Quais são os objetivos da ONU? Defesa dos direitos fundamentais do ser humano. Garantir a paz mundial colocando-se contra qualquer tipo de conflito armado. Qualquer tipo de guerra a ONU pode se meter. Esse é o objetivo da ONU. Buscar um mecanismo que promovam o progresso social das nações e criar condições que mantenham a justiça e os direitos internacionais. Cai exatamente esse objetivo da ONU. Tá? Depois a gente dá uma olhada nessa carta das Nações Unidas. Tá? Características dos direitos humanos. Características relativas. O direito humano vai ser relativo. Tá? Ele não é absoluto, não é um direito absoluto. Ele é relativo, né, e limitado. Tá? Existem limitações dos direitos humanos. Até certa parte eu posso fazer, a certa parte eu não posso fazer. A gente vai ver conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos. Universal. Todos os países que fazem parte das convenções internacionais de direitos humanos devem cumprir. Os países que não fazem parte e violar os direitos humanos vão ser punidos, tá, por tribunais internacionais, mesmo que não tenha sido assinado o acordo. A aplicabilidade imediata. Toda vez que é aprovada uma sanção em relação a direitos humanos, se aplica imediatamente, não tem um período. Né? Tipo assim, a gente aprovou uma lei aqui no Brasil.
ela sendo aprovada, ela entra em vigor imediatamente? Não, ela sofre o vacatius legis. O que é o vacatius legis? É o momento que a lei está vaga. É um lapso temporal que a lei não entra em vigor. Toda a lei relacionada a direitos humanos, ela tem aplicabilidade imediata. Tá? A parte histórica, a evolução, os históricos em relação aos direitos humanos, cumuláveis e decorrentes, tá? Concorrentes, tu pode ter uma punição por direitos humanos, crimes, independentemente, né? Inalienáveis, tá? Irrenunciáveis e imprescritíveis. Vou te dar um exemplo. A tortura, prescreve? Por quê? Porque está relacionado aos direitos humanos. E os tratados internacionais que o Brasil assinou previa que os crimes relacionados aos direitos humanos, ele tem que ser irrenunciáveis. Como irrenunciável? Eu torturei uma pessoa, ela me perdoou. Eu vou ter processo criminal? Vou, porque é irrenunciável. Tá? E imprescritível, não prescreve. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resolução número 1314 da Assembleia Geral da ONU. 10.012 de 48. Sim, mas a gente começa lá no que o que foi a inspiração? Foi o término da Segunda Guerra Mundial. Tá, o que levou a ter uma carta, o julgamento do Nuremberg? Porque as pessoas foram punidas por violar os direitos humanos. Eles descobriram que várias violações, porque assim, ó, o pessoal assinou o Tratado de Versalhes. Eles comprometeram a não fazer um monte de coisa. Quando chegou na guerra, eles alopraram. Eles descumpriram o que estava previsto no Tratado de Versalhes. Então o que fizeram com o tratado? Porra, esse tratado não serve. Essa Organização das Nações também não serve, porque era para prevenir a guerra e não conseguiram. Tá? Então ela não tem utilidade nenhuma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ignorar esse Tratado de Versalhes, né, porque não foi seguido mesmo. Vamos punir as pessoas que não cumpriram ele, com o julgamento, com o Tribunal de Nuremberg, e vamos criar uma Organização das Nações Unidas, que é uma outra organização, e vamos criar uma Declaração Universal de Direitos Humanos. Acabaram com o Tratado de Versalhes, porque ele não foi cumprido. Então surge a Declaração de Direitos Humanos. Tá? Não tem força normativa, é considerado costume internacional. Por que não tem força normativa? Não é uma norma, não é uma lei de um país. Tá? Ela não é uma... Tipo assim, ó, a gente tem aqui o Brasil, o Estado soberano de direito. Brasil, ele pode fazer lei. Tem os Estados Unidos, tem a França, tem a Alemanha que faz fazer lei. A ONU, ela não tem condições de fazer uma lei. Ela só faz um tratado. Ela não é uma norma legal, é só um tratado que os países assinam e se comprometem a seguir o que está previsto no tratado. Versão popular, Frei Beto. Tem várias versões, tá? Ele interpreta ele vai interpretar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vai trazer de uma maneira clara para a gente. Tá? Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. A partir de que momento é assegurado os direitos de uma pessoa? A partir da nascituro, né, da concepção de vida. Está assegurado os direitos. A gente nasceu e tinha todo mundo igual. Sem nenhum tipo de privilégio e distinção. Todo mundo é igual. Todos temos direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social. Dever do Estado, a segurança, tá? Dever e garantia da vida previsto na Constituição. É um direito indisponível. Eu não posso dispor, não posso vender, não posso alugar, né? Eu não posso vender minha vida. Tá? Indisponível. Todos temos direito a resguardar a casa, a família e a honra. Minha casa é um asilo inviolável, nele eu não poderia entrar, direito meu. Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado. Tá? Por isso que é criado até instituições internacionais para a proteção ao trabalho. Todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias. Para você ter uma ideia, o Brasil assinou esse Tratado dos Direitos Humanos e ele quer acabar com as férias dos trabalhadores. Não pode. Por quê? Porque ele assinou esse tratado. E o tratado tem força supralegal, é acima da lei e abaixo da Constituição. Tá? Repouso. Agora a pessoa vai trabalhar direto, de segunda a segunda. Não pode. É direito de repouso das pessoas, porque fere os direitos humanos, tu não querer que a pessoa repouse. Todos temos a saúde e assistência médica hospitalar. A saúde é um direito a todos, sem nenhum tipo de distinção. Assegurados, né, na Constituição, na Lei 8080, que é a lei do SUS, tá aí também no Tratado Internacional que o Brasil faz parte. Todos temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura. Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice. Eu tenho direito à velhice, uma velhice digna, né? E a infância, né, tem direitos que são elencados à criança e adolescente, a gente já viu, né?
buscar refúgio, abrigo, orientação. Todos temos direito à organização popular, sindical e política. Pode fazer parte de um partido político, de um sindicato, manifestação livre de pensamentos. Todos temos direito a eleger e ser eleito às funções de governo, ou seja, quem adota o regime de presidencialismo ou parlamentarismo terá direito a votar e eleger os seus representantes. Porque surge a ideia que o poder emana do povo. Tá? Então, vamos exercer esse poder. Todos temos direito à informação e à verdade correta. Lembra que a gente não vê ética, mas nenhum servidor público pode faltar com a verdade. Tipo, nenhuma lei, né, feita pode permitir faltar com a verdade. É porque todo mundo tem direito à verdade. Claro, em caso de que seja permitindo a falta de publicidade. Tá? Mentir tu não pode até não informar. Tá? Que são aqueles casos sigilosos. Agora, faltar com a verdade não pode. Todos têm direito de ir e vir, mudar de cidade ou estado ou país. Tipo assim, no município não poderia ser criado um pedágio. Porque restringia o direito de ir e vir dos municípios. Estão querendo criar ali no norte da ilha, né? Eu escutei para ir na praia de Florianópolis. Ali não pode. Artigo 149A da Constituição. Tu está restringindo o direito de ir e vir, né, dos municípios. Isso não vai poder. Para adentrar em Florianópolis, quer criar um pedágio. Aí é outro papo. É divisa de município. Até poderia. Voltou a cobrar domingo, só que lá não é pedágio. É uma taxa de contribuição ambiental. Qual é a diferença? Quando é pedágio, quem ganha é a concessionária, é para manter o serviço. A Litoral Sul ganha o dinheiro para construir rodovias. E mantém. A taxa ambiental, tu só paga. Não tem praça de pedágio lá. Não tem nada, porque não é pedágio. Mas a questão lá é paga por dia ou uma vez só? Como é que é? Paga por dia. Se tu ficar lá dentro 2 dias, duas taxas. É 20 e poucos reais. Boa pergunta. Eu acho que é a primeira quando sai. Não vem na tua casa, igual a multa. Tu restringe o direito, mas não ali é porque é uma taxa ambiental, os moradores não pagam. Deixa eu botar taxa de bobinhas. TAP, taxa de prevenção ambiental. Para chegar em lugares para a Praia da Sepultura, Bombinhas, turistas terão que pagar uma taxa que varia de... Deixa eu abrir aqui quanto é o valor da taxa. Tá, deixa eu pegar outra aqui e depois a gente deixa abrindo aqui o valor da taxa. Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. É até crime, tá? Tu discriminar uma pessoa. Tá? Dependendo da discriminação que tu comete, é crime. Tá? Agora vai se tornar crime a homofobia, né? O novo Código Penal vai trazer como crime. Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito à defesa. Tá? Lembra que eu tenho direito à defesa no processo, até no inquérito policial? Como é que pode ser privada a liberdade de uma pessoa? Somente em flagrante ou por determinação judicial. Toda pessoa é inocente até que a justiça baseada na lei prove o contrário. Princípio da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Muita coisa parecida na Constituição. Tá? Todos temos liberdade de pensar, nos manifestar, nos reunir e de crer. Liberdade religiosa, etc. Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor.
É lindo isso aí. Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. Todos temos o dever de lutar pela conquista e aplicação desses direitos. Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica. Vou fazer uma pergunta disso aí. Estados Unidos não assinou isso aí? Não. Vocês não quiseram? Não. Por que não assinaram? Porque eu digo assim, acho que tem 22, né? 19 países, coisa assim. Tem que estar atualizando isso. Vamos atualizar para ver quantos tem. Deixa eu pegar aqui a atualização. Ali está 192, mas já é 193. O Pacto de São José, Ah, tá, não. que é interamericano, né? Está desatualizado ali. Os Estados signatários da Convenção compreendem respeito aos direitos e liberdades, né, reconhecido, garantiu livre pelo exercício de todas as pessoas está sujeito à sua jurisdição, sem qualquer discriminação. O exercício de tal direitos à liberdade ainda não estão assegurados na legislação e outras disposições. Os Estados-membros são obrigados a adotar medidas legais e outras características desses direitos que venham adotar eventos. A Convenção estabelece ainda a obrigação dos Estados de desenvolvimento progressivo econômico, social, cultural, contido na Carta da Organização de Medida, recursos disponíveis, conteúdo, membros. Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 países. Isso aí, porque a apostila que eu tenho na casa não tem Estados Unidos, era 19, cara. 25. Passou já? Isso é atualizado, né? Depois tu nunca ouviu falar, ó. Artiguá. Tá? São Vicente. Ali, ó. São Cristóvão. Suriname, ó. Meu primo nasceu em Suriname. Ele é surinamiense. Meu primo. Tem um primo que nasceu em Suriname. Só ele, acho que nasceu. Deve ter 2 habitantes, 3 habitantes. O pai, a mãe dele e ele, né? Vai atualizando, né? Tá atualizando. Ó, aqui a gente acabou de achar uma desatualizada da Declaração de Direitos Humanos, porque já é 193. Ali estava 192, mas já passou. Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 69. Possui status supralegal. Por que supralegal? Porque ele vai acima da lei e abaixo da Constituição. O grande foco aqui para a nossa legislação brasileira foi a história da prisão do depositário infiel. Esse aí foi o grande impasse do Brasil assinar esse Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? Porque a prisão do depositário infiel está permitida onde? Aonde é que diz que pode prender o depositário infiel? Na Constituição. E aonde é que está a forma de prisão? Como é executada a prisão?
Não é no penal. E nem no processo penal. O que é o depositário infiel? Depositário infiel é que alguém te confia alguma coisa. Alguém quem? Alguém, o judiciário? O juiz. Aí sim, o juiz determina que tu guarde do bem, do depositário, e tá infiel porque tu some. Isso é crime? Não, nunca foi crime. É que nem pegar a pensão alimentícia. Tu não pagar a pensão alimentícia é crime? Não, não é crime. Não está tipificado na lei como crime. Tu vai preso, mas não é crime. Existem duas prisões civis. O depositário infiel e o alimentos. Entendeu? Então, se não é um crime, não pode ser julgado pelo Código de Processo Penal. Então, onde é que está? Código de Processo Civil. A forma de execução da pensão alimentícia e do depositário infiel está no CPC. Aí eu tenho impasse, porque a Constituição fala que pode prender, há prisão. Mas como é feita a prisão está no CPC. Então tinha juiz que mandava prender, baseado na Constituição. E tinha juiz que dizia para não prender, porque o procedimento está no CPC e o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica. O que foi feito? O STF foi lá e disse, é proibida a prisão do depositário infiel. Tá, esse aí foi o maior impacto, não em relação a benefícios ou malefícios, em relação a questões jurídicas, né, da parte dos direitos humanos do Brasil, quando foi aprovado. Que foi a parada da prisão do depositário infiel. Tá? O Brasil aderiu em 9 de julho de 92 e ratificou em dia 25 de setembro de 92. Primeira parte, deveres dos Estados e direitos protegidos. Os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos à liberdade, nela reconhecido e garantir o seu livre e pleno exercício de todas as pessoas que estejam plenamente à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Basicamente é que todo mundo é igual perante a lei, sem nenhum tipo de distinção, sexo, religião, cor, etnia. Então, quando está aqui no Brasil, a gente retrata que nós que estamos aqui em solo brasileiro. O Brasil assinou isso aí, todas as pessoas, todos os países fizeram parte, quando se encontrarem pessoas das denominações no Estado brasileiro, a gente vai tratar sem nenhum tipo de distinção, cor, religião, sexo, etnia, condição social, etc. Princípio da igualdade. Para efeito desta convenção, pessoa é todo ser humano. Tá? Diferentemente do conceito civil. Eu tenho pessoa física, pessoa jurídica, pessoa natural. Todo ser humano é pessoa. Artigo 3º. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Tá? Como é que é adquirida a personalidade jurídica? Como é que se adquire personalidade jurídica? Com o cadastro nacional de pessoa jurídica. Pessoa física, tipo CNPJ, não é dado só para pessoa jurídica. A gente reconhece pessoas jurídicas com CNPJ, mas não é só pessoa jurídica que tem CNPJ. Pessoa física tem como ter CNPJ. Tá? Tipo um tabelião, ele tem um CNPJ e não o cartório dele. É ele, é na pessoa do tabelião. É porque é o seguinte, quanto paga de imposto uma empresa? Mais ou menos. 10, 15%? É, mais ou menos uma empresa paga de imposto. 27%? Não, uma empresa. Uma empresa. É de 10 a 15% que paga uma empresa de imposto. Mais ou menos. Quanto é que é a alíquota do IR? Isento, 15 e 27,5%. Se a gente botar o imposto de renda, o CNPJ no tabelião, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. É por isso. É para ele pagar imposto. Tá? Direito à vida, direito à integridade pessoal, proibição de escravidão e da servidão, direito à liberdade pessoal, garantias judiciais, princípio da legalidade e da retroatividade da lei. Lembra o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal. E o que é o princípio da retroatividade? Não, é legalidade. Retroatividade é que a lei penal não retroage, salvo a beneficiar o réu. Então, a retroatividade da lei benéfica. Uma lei já revogada, ela tem aplicabilidade? Tem. Que é a ultratividade. Se tu, quando cometeu o crime, a lei que estava em vigor ela era mais benéfica, o juiz pode usar a mesma lei que na hora que cometeu o crime. Por quê, professor? Pela ultratividade. Ela é utilizada mesmo revogada. É assegurada a irretroatividade. A lei não retroage, salvo se for benéfica. Garantias judiciais. Eu tenho direito ao devido processo legal, eu tenho direito a ser ouvido em juízo, eu tenho direito a comparecer em juízo, eu tenho direito à defesa técnica, eu tenho direito à integridade física, direito à liberdade pessoal. Meu direito de ir e vir não pode ser violado, a não ser prisão em flagrante por ordem judicial.
Direito à indenização. Se eu vou vítima de algum dano, eu tenho direito a ser indenizado, seja material, moral. Proteção à honra e à dignidade, liberdade de consciência e religião, posso fazer parte da religião que eu quiser, ter consciência, livre, pensar, se manifestar, tudo é livre. Liberdade de pensamento e expressão e direito à retificação ou resposta. É direito meu de responder todo tipo de acusação que me fizerem. Agora estão para aprovar aí a lei da imprensa, que tu terá o direito de resposta a qualquer acusação que fizer. Tipo, o rádio foi lá e fez uma acusação. Tá, eu vou ter o direito de resposta. Mesmo tempo, tudo igual. As pessoas podem se reunir livremente, desde que a atividade da reunião seja lícita ou conhecida. Tipo assim, ó, as pessoas estão se reunindo para martelar uma organização criminosa. Aí não pode. Tem que ser lícita e conhecida. As pessoas têm que saber para que está te reunindo. Liberdade de associação. Eu posso fazer parte de associações, né, sem problema nenhum. Associação de moradores, associação de bairros, de estudantes, não tem problema. Proteção familiar. A família é protegida pelo Estado. Direito ao nome, toda pessoa tem direito ao nome. Tá? Eu posso alterar meu nome? Posso. Né? Eu posso alterar se tiver vexame, me constrangendo o nome. Meu nome é Lúcifer. Isso aí está me constrangendo, posso mudar. Posso alterar a escrita do nome. Tá? Tipo, Poliana, com PH e 2L e Y. Muda a escrita para Poliana normal. Tá? Valesca, com W, que era com V. Né? Então pode. Direito da criança. Né, igual da criança, de ir e vir em logradouros públicos, ser respeitado pelos pais, ter o seio familiar, a proteção, etc. Direito à nacionalidade, a propriedade privada, direito à circulação e de residência, direitos políticos, que é votar e ser votado, igualdade perante a lei e proteção judicial. São os direitos que eu tenho. Capítulo 5. Vou fazer um intervalinho rapidinho, que eu vou ver uma coisinha aqui nos capítulos. Então vamos lá, pessoal. Capítulo 3, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O desenvolvimento progressivo. O Estado parte e comprometem-se a adotar as providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constante na Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis por via legislativa ou por outros meios apropriados. Um país, né, um membro, né, que assinou esse tratado, ele pode ajudar o outro? Economicamente, financeiramente, para a evolução da educação, né, na desigualdade social? Sim. Esse pacto justamente é uma ajuda conjunta, né, de um país membro com outro país membro. Tá? Então, assim, para garantir os direitos sociais, culturais e econômicos do país membro, o outro vai ajudar aquele ali no que for preciso, né, o amparo social. Tanto é que quando tem esses desastres naturais, um país não ajuda o outro, o Brasil não vai lá ajudar os países? Por quê? Porque fazem parte do mesmo tratado. Suspensão de garantias, interrupção e aplicação. Suspensão de garantias. Em caso de guerra, de perigo público ou de outras emergências que ameace a independência e a segurança do Estado parte, este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitado às exigências da situação, suspenda a obrigação contraídas em virtude das convenções, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerre a discriminação alguma fundada no motivo de raça, sexo, idade, religião, origem social. Em determinada situação, em caso de calamidade pública, em caso de guerra, né, o país membro, o Estado membro, ele pode não respeitar as normas previstas nessa convenção? Só não pode fazer distinção sobre as pessoas. Agora, ele pode deixar de respeitar as normas que foram pactuadas. Mas em caso de guerra, perigo público, aí ele pode. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos. Embora o país se encontre em guerra, ele não pode deixar de respeitar alguns direitos. Quais são os direitos? O 3, direito ao reconhecimento da pessoa jurídica, direito à vida, direito à liberdade, a proibição à escravidão e à servidão, o princípio da liberdade da retroatividade, a liberdade de consciência e religião, a proteção à família, o direito ao nome,
os direitos da criança, os direitos da sua nacionalidade, os direitos políticos, nem das garantias indispensáveis e para a proteção de tais direitos. Esses direitos não podem ser resguardados, né, não podem ser violados, mesmo que o Brasil se encontre em estado de guerra. Os demais podem. Todo Estado parte do presente pacto que fizer o uso dos direitos de supressão deve comunicar imediatamente aos Estados partes na presente convenção, por intermédio do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, as disposições cuja aplicação haja suspendido os motivos determinantes da suspensão e da data que lhe haja dado por terminada tal suspensão. O país está em guerra, ele pode suspender direitos. Aqueles ali do item 2 não pode. E ele tem que comunicar imediatamente ao secretário que forem suspensos os direitos políticos, esses direitos em razão da situação que o país membro se encontra. Dever das pessoas. Toda pessoa tem dever para com a família, a comunidade e a humanidade. Tá? Tu não pode abrir mão, tu achar que tu não tem dever nenhum porque tu tem. Né? Esse pacto diz que toda pessoa tem deveres, tu tem dever com a tua família. Né? O varão, o homem, né? O pai, tá? O marido, ele tem dever com a família dele. Ele tem dever com a sociedade, ele tem dever com a comunidade e a humanidade em geral. Os direitos de cada pessoa são limitados pelo direito dos demais, pela segurança de todos e pela justa exigência do bem comum e uma sociedade democrática. Eu sei que o meu direito ele acaba a partir do momento que começa o direito da outra pessoa. Eu tenho direitos, mas os meus direitos não podem violar o direito do outro. Tá? Isso aí tem que ter plena consciência, né? Que eu vou buscar sempre o bem comum, a integridade social, né? Para a gente viver numa sociedade justa, digna e harmônica. Meios de proteção, parte 2. São competentes para conhecer de assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nessa convenção. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominado Comissão. E a Corte Internacional de Direitos Humanos, doravante denominado Corte. Tá? Todos os assuntos relacionados à violação de direitos humanos vão ser analisados pela Comissão e pela Corte de Direitos Humanos. Vamos ver quem compõe ela, quais são as atribuições. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. São 7 membros. Esses 7 membros fazem parte da alta autoridade moral, reconhecidas saber em matéria de direitos humanos. A comissão é composta por 7 altos membros com alto conhecimento em relação a direitos humanos, dos países que fazem parte da convenção, que assinaram a convenção. A função, promover a observância da defesa dos direitos humanos. A competência, apreciar qualquer tipo de denúncia sobre a violação de direitos humanos. Qualquer um pode denunciar a violação de direitos humanos. Tá? Denunciou a violação de direitos humanos. A comissão vai se reunir, que é feito por 7 membros, né, e vai verificar se realmente está sendo violado, porque a incumbência dela é proteger os direitos humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 7 juízes. A comissão precisa ser 7 juízes? Não. 7 pessoas que têm um amplo conhecimento. Tá? Seja da alta cúpula, tipo, né, um chefe de Estado, pode fazer parte dessa comissão. Tá? Não, são 7. Sim, sim. 7 juízes. Juristas do mais alta autoridade moral, reconhecida a competência em matéria de direitos humanos. O cara tem que ser especialista em direitos humanos. Tá? Função e competência. Somente os Estados-partes e a comissão têm direito de submeter um caso à decisão da Corte. Tá? Então, assim, ó, o Estado-membro ele pode sugerir um julgamento pela Corte Internacional ou pela comissão formada por 7 membros. Código de conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Adotado através da Resolução 3469 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 17 de dezembro de 79. Artigo 1º. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem cumprir a todo momento o dever da lei que lhe impõe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra actos ilegais em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua profissão requer. Imagina que eu sou policial. Eu tenho dever perante a sociedade? Sim, eu tenho vários deveres. E é dever meu cumprir e aplicar a lei. Tá? Eu tenho que ter consciência desse dever, que eu vou proteger toda a pessoa. Né? O policial militar ele tem que proteger a pessoa, nem que para isso ele tem que dar a própria vida. Tá? Então, os países membros desse pacto, né, determinam que os funcionários que são responsáveis pela aplicação da lei devem aplicá-las, né, sem temer, sem medo,
né, e não respeitar e repudiar qualquer ato de ilegalidade, né, seja policiais, juízes, né, juristas que têm a incumbência de exercer essa função. Artigo 2º. O cumprimento do seu dever, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de toda pessoa. Nós, como seres humanos, nós temos direitos e garantias fundamentais. Esses direitos fundamentais devem ser respeitados, devem ser resguardados. Tá? E o que acontece? Eu, como cidadão, eu vou ter vários direitos. Tá? Mas o funcionário que tem um dever, tá, de aplicar a lei, ele tem que respeitar meus direitos. Tá? Ele vai aplicar a lei respeitando meus direitos. Tipo assim, ó, eu estou numa determinada situação, né, onde eu estou cometendo um crime. Tá? O policial ele tem um dever direito de prender a pessoa em flagrante. Mas eu não posso ser banalizado por esse policial, eu não posso ser agredido, tá? Porque eu tenho direito à integridade física. Então ele tem que estar consciente que ele vai exercer a função dele, ele vai aplicar a lei, mas sem infringir meus direitos. Ele vai restringir o meu direito de ir e vir, por quê? Porque a Constituição permite a prisão em flagrante, senão ele nem poderia fazer isso. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando tal se afigure estritamente necessária, na medida que é exigida para o cumprimento de seu dever. A pessoa pode ser algemada? Então vamos lá. É discricionário do policial? É. Para manter a ordem pública, se a pessoa tiver de perigo de fugir ou causar risco à sociedade, ele pode ser algemado. Tá? Mas, em regra, quando eu vou efetuar a prisão, dependendo da condição que a pessoa se encontra, eu vou evitar a algema, né? Vamos tentar evitar ao máximo, né, a algema, porque não tem o motivo, né, a pertinência de algemar ninguém, né, uma vez que se a pessoa não coloca em risco a outra pessoa ou outrem, né, não vamos evitar o tipo de algema. Tá? Quando é que eu posso usar a força? Quando a pessoa tentar me agredir, me violar, ou perigo de fugir, eu posso usar a força necessária para efetuar a prisão. As informações de natureza confidencial em poder dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem ser mantidas em segredo, a não ser que o cumprimento do dever ou das necessidades da justiça estritamente exijam outro comportamento. Eu, como funcionário público, tenho o dever de aplicar a lei. Eu tenho informações sigilosas. Eu posso falar isso aí? É sigilosa. Não, eu não posso. Não, mas assim, divulgar esse segredo. Tu não pode. Se tu divulgar esse segredo, o que tu comete? O que acontece contigo? Além de tu violar o tratado, o que acontece? Violação de sigilo funcional. Só isso? Tem muita coisa. Tem uma coisa do administrativo. Uma coisa da legislação, que é a lei do servidor, infração administrativa, né, fere a lei 6745, demissão simples. Revelar fato que deveria guardar sigilo. Tá? Uma coisa do administrativo, o que seria? É fácil. Vai ser punido na esfera pelo direito administrativo. A gente estudou uma parte que pune o servidor. Improbidade administrativa. Revelar fato que deveria guardar sigilo. É um ato contrário aos princípios da administração pública. Está lá no artigo 11. E também é crime. Violação de sigilo funcional. É o crime contra a administração da justiça. Para revelar fato que deveria guardar sigilo. Então, tu não pode revelar nenhum tipo de fato que é o dever teu funcional. Salvo se for autorizado ou for determinado, né, ou tinha um justo motivo para revelar esse fato. Aí pode. Posso torturar uma pessoa? A pessoa pode submeter a pena de tortura, crueldade? Não pode. Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infringir, instigar ou tolerar qualquer aspecto de tortura ou qualquer outra pena de tratamento cruel, desumano ou degradante, nem invocar ordem superior ou circunstâncias excepcionais, tais como estado de guerra ou ameaça à segurança nacional, estabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificativa para tortura ou outras penas ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Nenhuma pessoa pode ser submetida à tortura, né? A pessoa que é responsável por isso, o agente público que é responsável
para aplicar a lei, muito menos ele pode aplicar uma tortura. A gente até viu na lei de tortura, tá, que a pessoa que, o funcionário público submete alguém à tortura, a pena dele é aumentada, ele tem um aumento de pena por ser funcionário público. Tá? Quando o funcionário público é condenado por um crime de tortura, ele perde o cargo dele imediatamente ou o juiz tem que determinar a destituição do cargo? Imediatamente. O único crime que tu perde o teu cargo público, não precisa botar na sentença, tá? O juiz te condena a pena de tortura, automaticamente tu perde a tua função pública. Tá? E quanto tempo sem fazer o concurso? Dobro da condenação. Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infringir, instigar ou tolerar qualquer acto de tortura. Eu sou diretor do presídio, eu sei que estão torturando os presos. Eu cometo tortura? Eu sei, eu sou diretor do presídio e não faço nada. Eu tenho o dever funcional, o dever legal de prevenir qualquer tipo de tortura. Mas mais que eu sou diretor do presídio. Eu estou tolerando a prática da tortura. Ou qualquer outra pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante, nem invocar a ordem superior ou circunstâncias excepcionais, tais como estado de guerra ou de ameaça, segurança nacional, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificação para tortura ou outra pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Tá? Uma circunstância excepcional, posso torturar uma pessoa? Em guerra, não pode? Não pode. Cuidado, que isso aí é uma ótima pergunta. Em caso de guerra, eu posso até restringir alguns direitos. Mas o direito à vida, uma vida digna, ao sofrimento, isso aí não pode. Não pode fazer a pessoa sofrer só porque está em estado de guerra. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem assegurar a proteção à saúde das pessoas e de sua guarda e, em especial, devem tomar medidas imediatas para assegurar a prestação de cuidados médicos sempre que tal seja necessário. Eu sou funcionário público, sou agente público, né, e para a aplicação da lei, o cara está cumprindo pena lá no estabelecimento prisional. Tá? Ele tem direito a sair uma visita do médico, uma vez por mês e tal. Se o tratamento de saúde dele for complexo, a unidade prisional não vai ter esse tratamento. Ele tem direito ao hospital. Então eu vou levar ele até lá, com determinação da autoridade competente, eu vou acompanhar. Se ele quiser fazer um tratamento na rede particular também, tá? Estética também, não tem problema. Tá? É um direito dele, né, a proteção da saúde das pessoas. Tá? E os funcionários devem assegurar essa proteção de saúde. Tá? Se eu, como funcionário, ver que a localidade que ele se encontra, né, vai causar risco à saúde dele, e eu puder fazer alguma coisa, tem que fazer. Tem competência. Tem que levar remédio lá, se precisar, na unidade prisional? Tipo, o preso está lá morrendo de dor de cabeça. A unidade tem que dar remédio? Tem que providenciar, sim, porque vai ferir a saúde. Uhum. Teve um caso de um rapaz aí que, agora eu estava dando uma olhada, ele teve um ferimento na perna, tá, no próprio, dentro do presídio, e segundo ele não foi cuidado direito, e tive que amputar a perna. O advogado dele está cobrando uma indenização do Estado. É uma faca de dois legumes, né? O cara comete um crime, é preso, além dele causar um mal à sociedade, ainda vai sair com uma indenização do Estado. Tá? É os dois lados. Se tu olhar pelo um lado, é absurdo, mas se tu olhar pelo outro, que não foi assegurado o tratamento dele de saúde, ele tem o direito. Tá? É complicadíssimo essa parte aí do detento. O funcionário responsável pela aplicação da lei não deve cometer qualquer ato de corrupção. Deve igualmente opor-se rigorosamente ao combate de todos os aspectos dessa índole. O funcionário público não pode receber nenhum tipo de vantagem econômica. É proibido. Até crime, né? Até crime se ele participar de qualquer ato de corrupção. Vamos supor que um particular oferece uma propina para um funcionário. Esse funcionário recebe essa propina. Eu tenho crime? Uma pessoa oferece uma propina a um funcionário público. O funcionário público recebe a propina. Eu tenho crime? Pessoa comete que crime? Não. Exige a concussão.
Corrupção ativa. E quando o funcionário público recebe esse dinheiro? Passivo. Corrupção passiva. Tá, corrupção passiva. Perfeito. Tá, então tu não pode participar de nenhum ato de corrupção. Tá? Tu não pode te corromper para deixar de praticar a tua missão. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar a lei e o presente código. Devem também, na medida de sua possibilidade, evitar e opor-se vigorosamente a qualquer violação à lei ou do código. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que tiver motivos para acreditar que se produziu ou irá produzir uma violação a este código, devem comunicar o fato aos superiores e, se necessário, a outras autoridades com poderes de controlar ou de reparação competentes. Os funcionários devem respeitar o código, tá? E eles não vão violar a lei, né? Óbvio. E se souber que qualquer pessoa está cometendo uma infração contra a lei, ele vai informar a autoridade competente. Se eu souber que um servidor está cometendo uma infração e eu trabalho com ele, eu tenho que informar, eu tenho o dever, tá? Senão eu sou conivente. O que é conivente? A pessoa que contribui para com o outro cometer a infração. É o conivente. É o que ajuda a outra pessoa a cometer a infração. Esse é o conivente. Tá? E ele vai ter que comunicar qualquer fato ou ato contrário. Ele informa a autoridade competente, né, o ato, o fato contrário, e essa autoridade tem que aplicar a punição devida. Princípios básicos sobre a utilização das forças de arma de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Adotado pelas Nações Unidas em 1990. Tá? Vem falando sobre a aplicação da arma de fogo. Que é muito vasto, tá? Pega direitos humanos, é muito abstrato. A gente vai ter coisa assim, bastante coisa de direitos humanos. Tá? Que são esses tratados. As perguntinhas são bem fáceis, só que tu tem que ouvir e falar do negócio. Não, é tu ter uma noção. É aquele negócio. Tu não precisa saber nada profundo. Nada de direitos humanos, não precisa saber nada profundo. Tu tem que saber que existe uma convenção, que assinaram, que existem direitos, quais são esses direitos. Tu não precisa saber o que é o direito à vida. O que é o direito à liberdade? Não é isso. Ele vai perguntar assim, ó, dentre os direitos assinados no Pacto de São José da Costa Rica, não se enquadra qual? Entendeu? Talvez a época, o local. Datas. Não, sim, datas. Tu tem que saber as datas. Assunto, né? É isso que ele não vai... Isso. Ele não vai pegar uma questão e perguntar assim, ó, vamos supor, né, o Tratado Internacional, né, a princípio foi assinado por quantos países? Não, isso aí não vai perguntar. Ele não quer, ele quer... Qual foi a importância do Código de Hammurabi para os direitos humanos? É quando as pessoas começaram a ser punidas pelo que eles fazem. Tá? Em que momento, qual foi a importância da revolução do povo da vigília? Importante para a Revolução Americana. A Revolução da Independência Americana. Tá? É assim que ele vai perguntar. Os governos e organismos de aplicação da lei devem aplicar regras sobre a utilização das forças de arma de fogo contra as pessoas por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Ao elaborar essas regras, os governos e os organismos de aplicação da lei devem manter sob a permanência e avaliação em questões éticas ligadas a utilizar a força e a arma de fogo. A gente criou aqui o Estatuto de Desarmamento justamente para regular a arma de fogo. Qual é o órgão que regula a parte da arma de fogo? Existe um órgão vinculado à Polícia Federal. É o SINARME. SINARME, Exército... Tá? Não, o Exército, ele vai ser o Comando Geral do Exército, que vai regulamentar toda a arma de fogo. Mas existe um órgão que é um órgão administrativo. É o SINARME. Tá? Ele foi criado pelo Estado, né, o governo no caso. Tá? Regras sobre a utilização de arma de fogo. Tá? Primeiro, básico. No Brasil é proibido o porte de arma de fogo. Não pode ter arma de fogo. Salvo nos casos do 144 da Constituição, empresa de segurança, agente prisional, tá? Guardas municipais de 50 a 500 mil habitantes, só em serviço, acima de 500 mil habitantes, fora de serviço e capitais. Eu tenho agente da ABIN, quem trabalha na Polícia do Senado, Polícia da Câmara, segurança de juiz, segurança de promotor, né? Esportivo. Tem aquele cara que tem direito ao porte de arma de fogo, né, que é o caçador. Qual é o requisito?
subsistência, de manter sua família, idade 25 anos. Tá? Cano duplo. Tá? Ele pode ter cano simples ou cano duplo. Tá? Para manter a sua subsistência. Trabalho em competição desportiva. Empresa de segurança, pode ter. Agente da BIM pode ser fora de serviço, tá? A BIM pode. Auditor da Receita, só em serviço. Agente prisional, fora. Policial, fora. Forças Armadas, fora. Tá? Guarda Municipal, acima de 500 mil ou capital, fora. 50-50, só em serviço. 50-500, só em serviço. Então essas regras vão ter. O cara tira na rua, disparo de arma de fogo, crime, artigo 13. O cara tem arma de fogo e não está regulamentada, não está registrada. Né? Porque para ter o registro, tem que comprovar a ocupação lícita, necessidade, qualificação técnica. Tá? Faz o pedido em 30 dias, é dada uma resposta se é sim ou não, e vale por 3 anos. Tem que pagar um monte de taxa. Tu tem arma em casa e não teve todo esse procedimento do registro, crime. Tu não observou a cautela necessária da arma de fogo. Né? Tu deixou uma criança pegar, crime. Tu é diretor de uma empresa de segurança e o funcionário pegou, tu é dono da empresa e o funcionário perdeu a arma. Tu tem que avisar em 24 horas a Polícia Federal, senão tu comete crime de omissão de cautela. Tu tá andando com a arma na rua e tu não tem porte de arma de fogo, crime. Se tu tiver o registro, é fiançável, se tu não tiver, inafiançável. Dispara de arma de fogo, comércio de arma de fogo, tráfico de arma de fogo. Quando eu refiro a arma de fogo, é também munições. Tá? Porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Se eu pegar uma arma de fogo e raspar a numeração, que crime eu cometo? Me pegaram com ela lá em casa. Eu estou com ela na minha casa. Raspei a numeração. Ó, comentar bem certinho aqui, ó. Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, Corte Internacional de Direitos Humanos, a natureza jurídica da incorporação das normas internacionais, regras mínimas das Nações Unidas, proteção de jovens privada de liberdade. Essa parte aqui é a do agente penitenciário, que a gente viu que é igual. Aqui, ó. Tá vendo? Corte, natureza jurídica e incorporação das normas internacionais. Essa é a parte do agente penitenciário. Só vai faltar a parte sócio... Ah, tá. Ó, conceito de direitos humanos, evolução histórica dos direitos humanos, noções gerais de direitos humanos e Organização das Nações Unidas, Direitos Humanos e Organização dos Estados Americanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, a natureza jurídica e incorporação das normas internacionais. Fechou o edital. O que a gente vai ver depois vai ser só o socioeducativo, porque é relacionado aos direitos humanos de jovem e criança e adolescente. Tá? Que aí o que tem no socioeducativo? É um pouquinho mais. Regras mínimas das Nações Unidas para a proteção de jovens privados de sua liberdade, regra mínima das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e juventude e regras de Beijing, né, na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. É só criança e adolescente, só falta isso. Tá? A gente vai, na próxima aula eu trago, a gente vai ler mais pontos da Declaração das Nações Unidas e fazer umas questões. Deixa eu tentar abrir aqui para você, para ti. Ó. Porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, correto? Portar, possuir, adquirir, transportar, fornecer arma de fogo com numeração ou marca de qualquer outro sinal de identificação raspado ou adulterado. Tá, eu tô com uma arma de fogo na rua.
Me pegaram ela. A arma de fogo tem numeração? Tem. Se ela tem numeração, ela é no 12. Pena de 1 a 3 anos. Bem branda. Foi pega em casa. Entra lá em casa, tem o 38 lá em casa. Pena de 1 a 3 anos. Não. O 38 está com a numeração raspado. Pena de 3 a 6 anos. De 1 pula para 3, o mínimo. Não raspa. E se tu fabricar arma de fogo? Ué, a mesma coisa que a pena que raspado, então, provavelmente. É e não é, né? Porque o crime é o mesmo. Possuir, estiver, fabricar, entregar explosivo, incentivo, sem autorização de acordo com a determinação, modificar a característica da arma de fogo, tornando equivalente à arma de uso proibido. Tá? Vender, entregar, ainda diretamente arma de fogo. Aquela Glock tem tipo uma metralhadora, não sei se tu já viu. Não. Não é aquilo uma metralhadora. É porte ou posse legal de arma de fogo de uso restrito. É que nem está com uma metralhadora. Olha o tráfico de arma de fogo. O 17 e 18, a pena é aumentada. A pena é aumentada na metade se a arma de fogo for de uso restrito. Tá? Se tu traficar, comercializar ou traficar arma de fogo, a pena é aumentada na metade. E o tráfico de armas internacional é a mesma coisa? Não. Tráfico internacional de arma de fogo. Se tu só trouxer arma aqui, é comércio. Comércio legal de arma de fogo. Se for internacional, é tráfico. Tráfico é só se for internacional. Tráfico de arma não é no Brasil. No Brasil é comércio. Tá, ó. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, transportar, montar, demonstrar, adulterar, vender, expor à venda ou qualquer outra utilizar para proveito próprio ou alheio dessas atividade comercial, industrial ou arma de fogo. Eu tenho uma loja que vende arma de fogo, comércio de arma de fogo. Eu estou mandando arma de fogo para ser vendida lá no São Paulo, comércio de arma de fogo. Agora, se for posterior, não. Importar, exportar, fornecer ainda, saída do território nacional. Dentro do Brasil é comércio, fora. E o outro é de 4 a 8 igual. A pena é a mesma. Tá? Tu vai ter, então não tem nem causa de aumento de pena, tá? Só sabe-se que os 4 ali, que o de uso restrito, o comércio e o tráfico, eles são suscetíveis de liberdade provisória e são inafiançáveis, tá? O porte de uso permitido é inafiançável só se tu não tiver o registro. Se tiver o registro, aí é afiançável. Ah, tá. Chega um estrangeiro aqui para entrar com arma de fogo, tipo para fazer a segurança do Barack Obama. Ele pode? Pode pegar autorização. Autorização de quem? Ministério da Justiça, perfeito. Se quer isso uma prova para mim, é proibido o comércio de arma de fogo no Brasil. Tá certo ou tá errado? Proibido? É proibido. Ele é proibido, com exceções. Não. Quer ir proibido, tá certo ou tá errado? Você já falou. É proibido. É proibido. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Salvo nos casos previstos de lei. Não pode portar. Sim, mas é proibido. Não pode. Mas não é. Aí não é, né? Tem essa história. Beleza. Coisas que o Brasil faz. Faz a regra para criar exceção. Cria exceção. As normas que regulamentações relativas à utilização de arma de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem incluir as diretrizes que: a. Especifiquem as circunstâncias nas quais o funcionário responsável pela aplicação da lei sejam autorizar a transportar arma de fogo e prescrevam os tipos de arma de fogo e munições autorizados. Tá? Então, assim, a lei que determinar a utilização de arma de fogo vai ter que dizer. Né? O SINAR me diz quais são as armas de fogo de uso permitido, quais são as armas de fogo de uso restrito. Isso é tudo regulamentado por lei, né, federal. Garantam que as armas de fogo sejam utilizadas apenas nas circunstâncias adequadas, de modo que reduzam ao mínimo risco de danos inúteis. Tá? Então, eu vou ter arma de fogo autorizada a pessoas elencadas no Estatuto de Desarmamento, mas só em último caso elas devem ser utilizadas. Só em legítima defesa.
Proíbe a utilização de arma de fogo e munições que promovem lesões desnecessárias ou representem um risco injustificado. É o que entra a questionamento em relação ao taser. Né? Se não é desnecessária a utilização do taser. Tá? Isso é em questão, a gente, por enquanto, a gente está utilizando, né, o taser. Querem permitir a utilização do... Estão querendo utilizar em uso comercial o spray de pimenta. As pessoas poderem usar. Não é uma arma, né, mas querem liberar a produção comercial. Tipo, vender em qualquer lugar um spray de pimenta. A título de segurança. Tá? Então as pessoas são instruídas em que momento pode usar a arma, né, arma de uso letal, que não é uso letal. Regulamente o controle, armazenamento e a distribuição de arma de fogo e prevejam, nomeadamente, o procedimento de acordo com os quais os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem prestar contas de todas as armas e munições que lhes sejam distribuídas. O poder público ele vai fornecer aos funcionários que tenham o cumprimento da lei arma de fogo. E ele é responsável tanto pela arma quanto pela munição. Né? Tipo, tu tá lá operando uma arma, 3 balas. Tu usou, tu vai ter que justificar em que tu usou. Tá? E isso, a arma de fogo fica à disposição do funcionário, mas ele é responsável por ela. Tá? Sim, foi exonerado, tem que entregar juntamente com a funcional. Prevejam a advertência a infectuar, sendo caso disso, se houver a utilização da arma de fogo. Tu vai ser punido se utilizar a arma de fogo sem a necessidade. Tá? Tu vai ser advertido, vai ser punido. E antes de utilizar, tu deve advertir. Tu vai, parar se não atirar. Se for parar se não atirar, tu tem que advertir a pessoa. Preveja um sistema de relatórios de ocorrência sempre que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei utilizem arma de fogo no exercício da função. Vai fazer o relatório, que é normal. A gente faz o relatório do que usou, por que usou, em que situação, se teve necessidade, se não teve, por todas as pessoas que operam arma de fogo. Os governos e organismos de aplicação da lei devem desenvolver um leque de meios tal amplo quanto possível de habilitar os funcionários responsáveis pela aplicação da lei com diversos tipos de armas e munições, que permitem a utilização diferenciada da força e das armas de fogo. Então, vai ter várias armas utilizadas pelas forças que há necessidades. Sabe que a gente tem teste aí, né, quem entra no curso de formação é 38, 12 e aí por diante. Então, é dever dos governos oferecerem vários tipos de armamento conforme a situação que tu vai usar aquela arma. Para o efeito, deveriam ser desenvolvidas armas neutralizadoras não letais, que é o taser, a arma de choque, para uso nas situações apropriadas, tendo em vista limitar o modo crescente dos recursos a meios que possam causar a morte ou lesão corporal. Então, os governos devem investir com as armas não letais para evitar causar uma lesão mais grave em uma pessoa. Lesão corporal vai causar, né? Não tem como o cara pegar um choque e não causar uma lesão, um tiro de borracha. A unidade prisional trabalha muito com arma de borracha. Né? Somente vai com a arma de uso letal mesmo quando vai para a escolta. É via de regra ali para fazer uma intervenção, alguma coisa assim. Intervenção não, quando vai fazer contar a cela, botar o pessoal para dentro e tal. Geralmente é arma de borracha. Tá? O pessoal que faz a segurança externa que vai usar arma letal. Para o mesmo efeito, deveriam também ser possíveis dotar os funcionários responsáveis pela aplicação da lei de equipamentos defensivos, tais como escudos, viseiras, coletes, antibalas e veículos blindados, a fim de ser reduzidos à necessidade de utilização de qualquer tipo de arma. Tudo que tiver ao alcance dos governos para criar, para determinar, para estimular a utilização, para evitar a arma letal. Então, eles vão usar escudo, vão usar blindagem, vão usar veículos, colete, para tentar evitar a utilização de arma de fogo, né, porque aí pode causar um dano irreversível, né, pelo poder público. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem fazer uso de arma de fogo contra a pessoa, salvo nos casos: legítima defesa, perigo atual e iminente próprio de terceiro, defesa de terceiro contra o perigo iminente de lesão ou morte ou lesão grave, que é no caso lá também da legítima defesa, para prevenir o crime particularmente grave que ameace vidas humanas. Então, quando é que tu vai usar a arma de fogo? Somente se tiver em legítima defesa, para arguir o direito eminente de morte ou lesão corporal de um terceiro, ou se realmente a pessoa estiver cometendo um crime que cause grave ameaça à vida de alguém. Para proceder em detenção de pessoas que representem essa ameaça e que resista à autoridade, ou impedir a sua fuga, somente quando medidas menos extremas se mostrem insuficientes
para alcançarem aqueles objetivos. Posso atirar numa pessoa que está fugindo? Não, é direito do preso tentar fugir. Tá? Legítima defesa. Tá? Em qualquer caso, se devam recorrer internacionalmente à utilização letal de arma de fogo, quando isso seja estritamente indispensável para proteger a vida humana. Só pode usar arma de fogo se realmente não tiver saída e for para a proteção da vida. Senão tu não pode utilizar nenhum tipo de arma de fogo, né? Nem de uso letal. Tá? A não letal aí não é arma de fogo, aí tu pode utilizar. Tá? Isso é foda, velho. O pessoal parou de assistir, né, cara? Não tem jeito. Porra, sacanagem ter concurso. Com essa aí do federal, aí diminuiu, né? Muita gente aí à noite também. Que? Cara, o INSS vai ter, sai de 18 o edital. O INSS vai ter. Aqui não, já teve as turmas, né, cara? Mas no interior tem um monte de turma. Firme e forte. Dia 18 é garantido que vai sair edital. Vamos ver, né? Eu gosto assim no edital, tipo, dia 18, assim, que é uma sexta-feira antes do final do ano. Aí a galera dá uma acalmada. Senão sai no começo de dezembro, os caras ficam enchendo o saco até a data da prova. Né? Sai um dia 18, joga a prova lá para março, fica lindo para todo mundo. Ninguém estuda. Quem está estudando continua. Quer dizer, dá uma parada, né? Dia 20 ninguém aguenta mais. Saco unido. Por isso que é bom dia 18. Tu já entra no Natal e no Réveillon sabendo, eu tenho um compromisso em janeiro. Tá? Tu dá essa descansada de 10, 15 dias, sabendo que tem um compromisso em janeiro. Deixa eu ver como é que eu vou abrir isso aqui. Deixa eu pegar outra convenção aqui, essa aqui tá... Foi o artigo que a gente não viu aqui na Declaração dos Direitos Humanos. Vamos lá. Os 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Declaração de Direitos Humanos. Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 48. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais é inalienáveis e fundamenta a liberdade, a justiça e a paz do mundo. Considerando que o desprezo feito pelos direitos humanos resulte em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade, que o advento de um mundo que os homens gozem da liberdade da palavra, da crença, da liberdade, que vivem a salvo do terror. Eu boto aqui. Que vivem a salvo do terror e da necessidade, foi proclamado com a mais alta inspiração ao homem comum. Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado do Direito, para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas
reafirmam na Carta a sua fé nos direitos humanos, fundamentos, a dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e de mulher, e dedicarão promover o progresso social e melhores condições da vida e sua liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros que prometem a promover a cooperação das Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e a liberdade fundamental e observância desses direitos e liberdades. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdade e dos mais altos importância para o pleno cumprimento desse compromisso. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a presente Declaração de Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo em que cada indivíduo e cada órgão em sociedade tem sempre em mente uma declaração. Se esforce, através do ensino e educação, promova o respeito a esses direitos e liberdade e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento, sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos Estados-membros, quanto entre os povos do território e sua jurisdição. Artigo 1º. Toda pessoa nasce livre, de igual dignidade e direitos. São dotadas razões de consciência. Devem agir com relação às outras com espírito de fraternidade. 2. Toda pessoa tem capacidade para gozar de direitos à liberdade estabelecida nesta declaração. 3. Toda pessoa tem direito à vida, liberdade e segurança. 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de pessoas serão proibidos em todas as formas. 5. Ninguém pode ser submetido à tortura, nem tratamento cruel, desumano ou degradável. 6. Toda pessoa tem direito a ser, em todo o seu lugar, reconhecido como pessoa perante a lei. 7. Todos são iguais perante a lei. Tem direito a qualquer distinção, igual proteção em lei. Tem direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole o presente declaração contra qualquer incitante de tal discriminação. 8. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violam os direitos, habeas corpus, é verdade, remédios constitucionais. 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, senão legítima defesa, por ordem judicial. 10. Toda pessoa tem direito à plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte dos tribunais, independentemente da imparcial, para decidirem sobre os direitos e deveres ou dos fundamentos de qualquer acusado criminal contra ele. Acusação criminal contra ele. 11. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem direito a ser presumidamente inocente até a sua culpabilidade tenha sido provada. Parágrafo 2º. Ninguém pode ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito. É o princípio da legalidade. 12. Ninguém pode ser sujeito à interferência das suas vidas privadas, sua família, seu lar e sua correspondência. Violação da correspondência, ninguém pode se meter na vida de ninguém. 13. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro da fronteira de cada estado. 12. Parágrafo 2º. Toda pessoa tem direito a deixar de qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Tu pode sair do Brasil e depois voltar, direito teu. 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem direito a procurar gozo, asilo em outro país, baseado nisso que a gente dá asilo político. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima, tipo, fui lá no Paraguai, para ter alguém aqui no Brasil, fugi para o Paraguai, pedir asilo lá. Não, estou em flagrante, não pode. Tá? Perseguição legítima, não pode. 15. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Eu tenho que fazer parte de um dos países membros. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima. Tá? Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Nem direito de mudar a nacionalidade. Então é obrigado a mudar e tu não pode ficar sem. Tu não pode tirar, tu cometeu crime, vai deixar de ser brasileiro. Isso não pode. Os homens e as mulheres maiores de idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade e religião, têm direito a contrair matrimônio, fundar em família, gozar igual direitos, relação de casamento durante sua dissolução. Ou seja, casar. Tem direito a casar. Toda pessoa maior. 17. Toda pessoa tem direito à propriedade ou uma sociedade com outra, duas pessoas. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade, não pode tirar a propriedade da pessoa. A gente pode até desapropriar o imóvel, só que a gente indeniza. Toda pessoa tem direito à propriedade. 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião, tem direito a incluir liberdade de mudar de religião ou crença ou liberdade de manifestar religião ou crença. 19.
toda pessoa tem direito à liberdade, opinião, expressão, e este direito inclui a liberdade de ser em interferência, ter opinião e de procurar receber, transmitir informação, ideia ou qualquer outro meio independente de fronteira. 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 21. Toda pessoa tem direito a tomar parte do governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. A gente tem liberdade de criar leis, governar o país. Ou a gente governa todos, ou a gente nomeia representantes. Que é óbvio que vai ser representante. Parágrafo 2º. Toda pessoa tem direito ao acesso ao serviço público do seu país. Parágrafo 3º. A vontade do povo será em base à autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas. A gente faz a cada 4 anos, a gente escolhe nossos representantes de governo. 22. Toda pessoa como membro da sociedade tem direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização dos recursos de cada Estado. 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Parágrafo 2º. Toda pessoa sem qualquer discriminação tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Parágrafo 3º. Toda pessoa de trabalho tem direito a uma remuneração justa, satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. Parágrafo 4º. Toda pessoa tem direito a organizar-se em sindicatos. Artigo 24. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer. 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, tudo dever do poder público. Parágrafo 2º. Maternidade, a sua infância tem direito aos cuidados de assistência especial, tudo pelo SUS, prótese, aquele negócio que a gente vê lá no ECA. 26. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita pelos mesmos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. Parágrafo 2º. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos. 27. Toda pessoa tem direito a participar livremente da vida cultural e da comunidade, fruir a arte e de participar do processo científico ou de seus benefícios. Parágrafo 2º. Toda pessoa tem direito à proteção de interesses normais e materiais. Artigo 28. Toda pessoa tem direito a uma ordem social internacional que os direitos a liberdades estabelecidos no presente declaração. Artigo 29. Toda pessoa tem deveres com a comunidade e que livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade e possível. O exercício dos seus direitos à liberdade, toda pessoa deverá sujeita apenas a limitação determinadas por lei, e esses direitos à liberdade não devem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos, princípios das Nações Unidas. E, último, nenhuma disposição do presente declaração pode ser interpretada com o reconhecimento de qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito a exercer qualquer atividade ou participar de qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos à liberdade aqui estabelecidos. Chato pra caramba, né? Mas é pequeno, essa é a vantagem. Tá? Tem que dar uma olhada, não tem jeito, pessoal. Tá? Essa aí foi a Declaração Universal de Direitos Humanos. O Pacto de São José da Costa Rica a gente já viu mais, a gente viu mais detalhes. Está aqui, ó, o pacto. A gente viu o tamanho do pacto. Pacto de São José da Costa Rica. Você vai, ó. A gente viu bastante. A gente pegou mais detalhes dele, né? Ó, a Corte Internacional, né, por 7 juízes, lembra que a gente viu? 7 juízes, tá? Os juízes de corte serão eleitos por um período de 6 anos e só poderão ser reeleitos uma vez. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Vamos ver essa parte aqui, ó. Tá. São competentes, tá? Comissão. A comissão por 7 membros. Todos os membros da Organização dos Estados Unidos. O membro da comissão será eleito a título pessoal pela Assembleia Geral, a partir de uma lista de candidatos propostos pelo governo dos Estados-membros. Cada um dos referidos governos pode propor por até 3 candidatos mencionados. Pode usar qualquer Estado da Organização dos Estados Americanos, como for a lista
de 3 candidatos, lista tríplice. Os membros da comissão serão eleitos por 4 anos, só poderão ser reeleitos uma vez. Comissão é 4, corte é 7. 6. Porém, o mandato de 3 dos membros designado na primeira eleição expira ao cabo de 2 anos. Logo após a referida eleição, serão determinados por sorteio. Vai ser botado 4, mas a cada 2 anos tem uma eleição para mudar. Os membros da comissão serão eleitos por 4 anos, só poderão ser reeleitos uma vez. Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo país. É um de cada país. As vagas da comissão não se deverão expiração normal do mandato. A comissão elaborará uma estratégia da Assembleia. Os serviços da Secretaria devem ser desempenhados pelo título. Então, falou? A comissão são 7 membros, mandato de 4 anos, mais uma reeleição. E é um de cada país. Um de cada estado. Tá? A corte são 7 juízes, com mandato de 6 anos. 6 anos. A corte. Lista de 6 candidatos igual. Voto pela maioria absoluta. Cadê? 6 anos. Só poderão ser reeleitos pelo período de 6 anos, só podem ser reeleitos uma única vez. O mandato de 3 juízes designados na primeira eleição expira ao lado dos 3 anos. Eles têm mandato de 6 anos. Então, 3 anos muda. O outro é cada 2 anos. Para quê? É que nem senador. Tá ligado que senador não fica aos 8 anos, né? Tipo, entrou agora... Muda, exatamente, no meio. Entrou primeiro 3, aí depois foi eleito uma... Entrou primeiro... São 7. Primeiro entrou 3, depois 4. Depois 3, para não ficar só gente nova. Então, o mandato deles é de 6 anos, uma vez a reeleição. Tá, então, 6 anos, mais uma reeleição. O outro da corte é um de cada estado. Vamos ver as atribuições dele aqui. A corte compõe-se de 7 juízes, nacionalidade de Estado membro da organização, eleitos no título pessoal, dentre os juristas do mais alto autoridade moral. Não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Membros da comissão é 1. Juízes é quantos? 2. 6, mais uma reeleição. Um de cada estado. Desculpa, 2. Estado membro, né? Falou? Até 2 de cada estado. Na comissão, é 1 de cada estado. Até 1 de cada estado. Tá? Eleitos, não haverá 2, os juízes da corte serão eleitos em votação secreta pelo voto da maioria absoluta dos estados membros. Os estados vão ter representatividade e o representante vai votar. Maioria absoluta é 50% dos membros mais 1. Tá? Cada um dos estados partes poderá propor 3 candidatos. Propõe 3 candidatos, tanto a corte quanto a comissão. Os juízes da corte serão eleitos por um período de 6 anos, uma reeleição. O juiz eleito para substituir o outro cujo mandato não haja expirado, contemplará o período deste. Se eventualmente der vacância, morrer ou abandonar o mandato, o outro vai ser convocado, vai ficar até o final. O juiz permanecerá em suas funções até o término do mandato, entretanto, continuarão funcionando nos casos que lhe houver tomado conhecimento e que encontre na fase de sentença.
Tais efeitos serão substituídos pelos novos juízes eleitos. O juiz que for nacional de alguma dos estados partes, em caso submetido à corte, considerará o direito de conhecer os mesmos. Se o juiz chamado a conhecer o caso for nacionalidade de um estado parte, o outro estado parte, no caso, poderá designar uma outra pessoa. Se for do mesmo país, né, o caso pode ser designado outro juiz. O quórum da corte é de 5 juízes. Terá um secretário. O quórum da corte. 5 juízes. Esse é o quórum. A Corte elaborará o seu estatuto, né, que vai ser aprovado pela Assembleia Geral. Competência da Corte. Somente os Estados partes da Comissão têm direito a submeter os casos que incide a Corte. Só quem faz parte pode submeter os casos de violação de direitos humanos, né? Todo Estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento, ratificar, né, a Convenção. Posições comuns aqui é importante. Os juízes da Corte e membros da Comissão gozarão, desde o momento do eleito, enquanto durar o mandato, de imunidade reconhecida pelos agentes diplomáticos, pelos internacionais, que é adentrar em país, né, não ser preso, se tiver em missão, isso aí. Durante o exercício de seus cargos, gozam, além disso, de privilégios diplomáticos, né, para o desempenho de suas funções. Não só poderá exigir a responsabilidade em todo tempo algum dos juízes da Corte, nem membros da Comissão, por voto, opinião, emitir, exercício das funções. Ele não pode dar publicamente a voto dele, a opinião dele, em casos que serão submetidos à corte. Né? Que é o caso que tu vai informar qual é a tua decisão, tu não pode. Os cargos de juiz da corte ou membros da comissão são incompatíveis com outra atividade que possa afetar a independência ou imparcialidade, conforme for determinado no respectivo estatutos, ou seja, ele vai exercer atividade exclusivamente, né, na corte. Os juízes da corte e membros da comissão perceberão honorários e despesas de viagem, das formas e condições que determinarem os seus estados, levando em conta a importância e independência de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem serão fixados no orçamento e programa organizado dos estados americanos, no qual devem ser incluídos, além disso, as despesas da Corte e suas secretarias. Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu próprio projeto de orçamento, submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral, intermédio da Secretaria-Geral, e este último não poderá nele introduzir modificações. A Assembleia não pode alterar nada. Somente por solicitação da Corte, da Comissão da Corte, conforme o caso, cabe à Assembleia Geral resolver sobre sanções aplicáveis, porque quem vai sancionar é a Corte. Disposições transitórias. Em convenção está aberta e assinará a ratificação de todos os Estados-membros. Abre uma comissão, o representante de cada Estado-membro vai assinar a abertura. A ratificação da convenção, a adesão a ela, efetuar-se mediante depósito de um instrumento ou ratificação da adesão da Secretaria-Geral. O secretário-geral comunicará a todo Estado-membro da organização sobre a entrada em vigor da convenção. Esta convenção só pode ser objeto de reserva conforme com as disposições da Convenção de Viena e dos direitos tratados assinados em 69. Qualquer Estado-parte, diretamente à Comissão e à Corte, intermédio da Secretaria-Geral, podem submeter a caso à Assembleia pelos juízes julgarem pertinente, proposta de emenda à Convenção. Tais emendas entrarão em vigor para os Estados que retificarem a emenda. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado parte da Comissão pode submeter a considerações dos Estados partes. Cada protocolo deve estabelecer a modalidade de sua entrada em vigor e será aplicada somente aos Estados partes. Os Estados partes serão denunciados a esta Convenção. Tal denúncias não terá efeito desligar o Estado. Se for uma denúncia contra o Estado, não vai ter efeito nenhum desligamento dele. Tá? Beleza. Eu tenho a Comissão Internacional de Direitos Humanos. Ao entrar em vigor esta convenção, vai ser criada a Comissão Internacional de Direitos Humanos, a comissão, e ao entrar em vigor essa lei, vai ser criada, tá, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Beleza, pessoal? Então a gente fecha por aqui essa parte de direitos humanos. Desejo a todo mundo um abraço, um bom estudo e até a próxima.